Elas causam medo, curiosidade e até arrepios, mas você sabia que as aranhas estão entre os predadores mais eficientes do planeta? Imagine um animal pequeno, silencioso e quase invisível, capaz de capturar presas maiores do que ele usando apenas fios mais resistentes que o aço. As aranhas estão presentes em praticamente todos os ambientes da Terra, das florestas tropicais às nossas próprias casas e, mesmo assim, continuam sendo um dos animais mais incompreendidos da natureza. Neste vídeo, você vai descobrir quem realmente são as aranhas, como elas evoluíram, por que são tão importantes para o equilíbrio dos ecossistemas e quais espécies merecem respeito e não medo. Se você acha que conhece tudo sobre esses aracnídeos fascinantes, prepare-se para se surpreender. Fique até o final e veja a natureza sob uma nova perspectiva. Antes de continuar, curta o vídeo para apoiar o canal, toque no sininho para ativar as notificações, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. As aranhas são animais invertebrados pertencentes ao grupo dos aracnídeos, conhecidos por sua anatomia única e habilidades impressionantes. Diferente do que muitos pensam, aranhas não são insetos. Elas fazem parte de um grupo totalmente distinto dentro do reino animal. Uma das principais características das aranhas é a presença de 8 pernas, além do corpo dividido em duas partes principais, o cefalotórax e o abdômen. Elas não possuem antenas nem asas, e quase todas produzem seda, usada para construir teias, proteger ovos, se locomover ou capturar presas. As aranhas são predadoras por natureza, alimentando-se principalmente de insetos e outros pequenos invertebrados. Para capturar suas presas, utilizam estratégias altamente eficientes, como o uso de teias, emboscadas e veneno, que serve para imobilizar e iniciar a digestão do alimento. Encontradas em praticamente todos os continentes, exceto na Antártida, as aranhas desempenham um papel fundamental nos ecossistemas, ajudando no controle populacional de insetos e contribuindo para o equilíbrio da natureza. Apesar da fama assustadora, a maioria das aranhas é inofensiva aos seres humanos e prefere fugir do contato. Compreender o que são as aranhas é o primeiro passo para substituir o medo pelo conhecimento e pelo respeito a esses incríveis animais da natureza. As aranhas fazem parte de um grupo bem definido dentro do reino animal, com características próprias que as diferenciam claramente de outros invertebrados. Sua classificação científica ajuda os cientistas a entender a origem, a evolução e as relações entre as espécies. Reino, Animalia. Filo, Arthropoda. Classe, Arachida. Ordem, Araneae. Dentro da classe Arachida, as aranhas estão relacionadas a outros animais como escorpiões, carrapatos, ácaros e opiliões, mas se distinguem principalmente pela capacidade de produzir seda e pela presença de fiandeiras no abdômen. Ao contrário dos insetos, que pertencem à classe Insecta, as aranhas possuem 8 pernas, e não 6. Não têm antenas. Não passam por metamorfose completa. Apresentam apenas 2 regiões corporais principais. A ordem Araneae inclui mais de 50.000 espécies descritas, distribuídas em centenas de famílias, cada uma com adaptações específicas ao seu ambiente, como diferentes tipos de teias, formas de caça e níveis de veneno. Essa diversidade taxonômica faz das aranhas um dos grupos de predadores mais bem-sucedidos da história evolutiva, presentes em quase todos os ecossistemas do planeta. A história evolutiva das aranhas começa há mais de 380 milhões de anos, muito antes do surgimento dos dinossauros. Seus ancestrais surgiram a partir de antigos artrópodes marinhos, que aos poucos se adaptaram à vida terrestre, dando origem aos primeiros aracnídeos. Os registros fósseis mais antigos de aranhas verdadeiras datam do período devoniano, quando esses animais já apresentavam características fundamentais, como corpo dividido em 2 partes e estruturas semelhantes às fiandeiras. No entanto, acredita-se que as primeiras aranhas ainda não produziam teias aéreas, utilizando a seda principalmente para proteção e construção de abrigos. Com o passar de milhões de anos, especialmente durante o período carbonífero, a evolução das plantas e o aumento da diversidade de insetos impulsionaram uma grande radiação evolutiva das aranhas. Nesse período, a seda passou a ser usada de forma mais estratégica, levando ao surgimento das teias complexas e de novas técnicas de caça. A evolução também refinou o veneno, tornando-o mais eficiente para imobilizar presas, e promoveu adaptações notáveis, como diferentes formatos corporais, variedade de olhos e visão, estratégias de camuflagem, comportamentos especializados de caça. Essas transformações permitiram que as aranhas conquistassem praticamente todos os ambientes terrestres do planeta.
Hoje, elas representam um dos grupos de predadores mais antigos, diversos e bem-sucedidos da natureza, sendo verdadeiros exemplos de adaptação e sobrevivência ao longo do tempo. A anatomia das aranhas é altamente especializada e perfeitamente adaptada ao seu estilo de vida predador. Seu corpo é protegido por um exoesqueleto resistente, que oferece sustentação e proteção, além de evitar a perda excessiva de água. O corpo das aranhas é dividido em duas regiões principais. Cefalotórax, prosoma é a parte frontal do corpo, onde estão localizados os olhos, as pernas e as estruturas responsáveis pela alimentação. No cefalotórax encontram-se olhos simples, ocelos geralmente de 6 a 8, variando conforme a espécie. Algumas aranhas possuem visão limitada, enquanto outras, como as aranhas saltadoras, têm visão extremamente desenvolvida. Quelíceras, estruturas que funcionam como presas, responsáveis por injetar o veneno na presa. Pedipalpos, apêndices sensoriais usados para manipular alimento, nos machos, também têm função reprodutiva. 8 pernas articuladas, cobertas por pelos sensoriais que detectam vibrações, movimentos do ar e odores. Abdômen, opistosoma, região posterior do corpo, mais flexível, onde estão os órgãos vitais. No abdômen localizam-se fiandeiras, estruturas responsáveis pela produção da seda. Sistema respiratório, composto por traqueias ou pulmões foliáceos. Sistema digestório e reprodutivo. Além disso, as aranhas não possuem dentes para mastigar. Elas realizam uma digestão externa, injetando enzimas digestivas na presa e depois sugando o alimento já liquefeito. Cada detalhe da anatomia das aranhas reflete milhões de anos de evolução, tornando esses animais extremamente eficientes na caça, na defesa e na sobrevivência em diferentes ambientes. A seda das aranhas é uma das substâncias naturais mais impressionantes já produzidas por um ser vivo. Extremamente leve, flexível e ao mesmo tempo mais resistente que o aço em proporção ao seu peso, essa fibra é resultado de milhões de anos de evolução. A seda é produzida no abdômen, em glândulas especiais, e liberada através das fiandeiras. Inicialmente, ela é um líquido proteico que se solidifica ao entrar em contato com o ar, formando fios incrivelmente fortes e elásticos. Diferente do que muitos imaginam, as aranhas não produzem apenas um tipo de seda. Elas são capazes de fabricar vários tipos, cada um com uma função específica, como seda estrutural, usada para sustentar a teia. Seda pegajosa, responsável por prender as presas. Seda de segurança, utilizada para locomoção e fuga. Seda para envolver presas. Seda protetora, usada na construção da ooteca, saco de ovos. Além de capturar alimentos, a seda é usada para construir abrigos, proteger filhotes, se deslocar pelo ambiente e até viajar longas distâncias através do fenômeno conhecido como balonismo, quando filhotes são levados pelo vento. Por suas propriedades extraordinárias, a seda das aranhas é objeto de intensas pesquisas científicas, com aplicações potenciais na medicina, engenharia, indústria têxtil e tecnologia militar. Essa verdadeira obra-prima da natureza mostra como as aranhas são engenheiras naturais incomparáveis. A teia das aranhas é uma das estruturas mais fascinantes da natureza, resultado de uma combinação perfeita entre engenharia, instinto e evolução. Muito mais do que uma simples armadilha, a teia é uma extensão do próprio corpo da aranha, usada para caça, comunicação, proteção e sobrevivência. Construída a partir da seda produzida nas fiandeiras, a teia pode assumir diferentes formatos, dependendo da espécie e do ambiente. Cada fio é cuidadosamente posicionado, formando uma estrutura leve, flexível e extremamente resistente. Algumas teias são capazes de absorver o impacto de insetos em alta velocidade sem se romper. Além de capturar presas, a teia desempenha outras funções importantes. Detecção de presas, por meio das vibrações transmitidas pelos fios. Abrigo, servindo como local de descanso e proteção. Comunicação, especialmente durante o período reprodutivo. Proteção dos ovos, integrando a ooteca à estrutura da teia. A construção da teia não é aleatória. A aranha segue um padrão preciso, ajustando o espaçamento dos fios de acordo com o tipo de presa que deseja capturar. Caso a teia seja danificada, ela pode ser rapidamente reparada ou totalmente reconstruída. Curiosamente, muitas aranhas reciclam sua própria teia, ingerindo os fios antigos para reaproveitar as proteínas da seda. Isso demonstra um uso inteligente de recursos e uma incrível eficiência energética. A teia representa um verdadeiro símbolo da perfeição natural,
mostrando como as aranhas são engenheiras extraordinárias, capazes de criar estruturas complexas usando apenas fios quase invisíveis. As aranhas desenvolveram uma impressionante variedade de teias e técnicas de caça, adaptadas a diferentes ambientes e tipos de presas. Cada espécie utiliza a seda de forma estratégica, tornando-se extremamente eficiente na captura de alimento. Principais tipos de teia. Teia orbicular, em espiral, é a mais conhecida e visualmente impressionante. Possui formato circular com fios pegajosos que capturam insetos voadores. Muito comum em jardins e florestas. Teia em funil, apresenta uma estrutura em forma de túnel, onde a aranha se esconde e espera a presa passar. Ao sentir a vibração, ela ataca rapidamente. Teia irregular, não possui um formato definido. É usada tanto para captura quanto para abrigo, sendo comum em ambientes urbanos. Teia em lençol, forma uma superfície horizontal de fios, com a aranha posicionada abaixo, pronta para atacar presas que caem sobre a teia. Aranhas que não usam teias para caçar. Nem todas as aranhas dependem de teias. Algumas espécies desenvolveram estratégias ativas de caça, como caça por emboscada. A aranha permanece imóvel, camuflada, esperando a presa se aproximar. Caça por perseguição, comum em aranhas saltadoras e aranhas-lobo, que correm ou saltam sobre a presa. Uso de armadilhas de seda. Algumas espécies lançam fios pegajosos diretamente sobre a presa. Sensibilidade e precisão. As aranhas detectam presas principalmente por vibrações, percebidas através dos pelos sensoriais presentes nas pernas. Assim que a presa é identificada, o ataque é rápido e preciso, com a injeção de veneno para imobilização. Essa diversidade de teias e estratégias de caça demonstra a incrível capacidade de adaptação das aranhas, tornando-as predadoras altamente especializadas e fundamentais para o equilíbrio dos ecossistemas. O veneno das aranhas é uma adaptação essencial para sua sobrevivência, sendo utilizado principalmente para capturar e imobilizar presas, iniciar o processo de digestão facilitando a absorção dos nutrientes, além de servir como mecanismo de defesa. Esse veneno é produzido em glândulas especializadas localizadas nas quelíceras, as presas da aranha, e é injetado no momento da picada. A composição do veneno varia de acordo com a espécie, adaptada ao tipo de presa que costuma capturar e pode conter neurotoxinas, enzimas digestivas e outras substâncias bioativas. Para as presas naturais das aranhas, como insetos e pequenos invertebrados, o veneno age de forma rápida e eficiente, paralisando o corpo e iniciando o processo de digestão. Apesar da fama perigosa, é importante destacar que a maioria das aranhas possui veneno fraco ou inofensivo para humanos. Muitas espécies não conseguem sequer perfurar a pele humana. As aranhas não atacam por agressividade, mas apenas quando se sentem ameaçadas. As picadas geralmente ocorrem apenas em situações de defesa. Algumas aranhas, no entanto, possuem venenos neurotóxicos ou citotóxicos, capazes de causar sintomas mais graves em pessoas, como dor intensa, inflamação, necrose ou alterações neurológicas. As aranhas não atacam humanos deliberadamente e tendem a fugir quando se sentem ameaçadas. O veneno, além de ser um mecanismo de caça altamente eficiente, também é objeto de pesquisas científicas, com estudos voltados para o desenvolvimento de medicamentos, analgésicos, inseticidas naturais e tratamentos neurológicos. Apenas um pequeno número de espécies possui veneno capaz de causar reações mais graves em humanos, como dor intensa, inflamação, alterações neurológicas ou lesões na pele. Mesmo nesses casos, acidentes sérios são raros quando há atendimento médico adequado. Compreender o verdadeiro papel do veneno ajuda a desfazer mitos e reforça a importância das aranhas como parte fundamental da natureza. O Brasil abriga uma grande diversidade de aranhas, mas apenas poucas espécies representam um risco significativo para os seres humanos. Mesmo assim, essas aranhas desempenham um papel importante na natureza e não atacam sem provocação, sendo os acidentes geralmente causados por contato acidental. As principais aranhas venenosas do Brasil são: aranha-armadeira, Phoneutria spp. Considerada uma das aranhas mais venenosas do mundo. É grande, rápida e bastante defensiva. Seu veneno é neurotóxico, podendo causar dor intensa, sudorese, náuseas, taquicardia e, em casos raros, complicações graves. Costuma viver em bananeiras, entulhos e áreas urbanas. Aranha marrom, Loxosceles spp. Pequena, discreta e de hábitos noturnos. Seu veneno é citotóxico, capaz de provocar necrose na pele.
Prefere locais escuros e secos, como atrás de móveis, sapatos e roupas guardadas. Viúva negra, Latrodectus spp. Possui coloração escura com marca vermelha no abdômen. Seu veneno é neurotóxico, causando dores musculares e intensas espasmos. Apesar disso, os acidentes são raros e raramente fatais quando tratados. Prevenção de acidentes. Evitar colocar as mãos em buracos, entulhos ou locais escuros. Sacudir roupas e calçados antes de usar. Manter ambientes limpos e organizados. O que fazer em caso de picada? Lavar o local com água e sabão. Procurar atendimento médico imediato. Se possível, identificar a aranha, sem tentar capturá-la. Embora causem medo, essas aranhas são parte fundamental do equilíbrio ecológico. O conhecimento é a melhor forma de prevenção e convivência segura com a fauna brasileira. Embora a maioria das aranhas seja inofensiva aos seres humanos, algumas espécies possuem venenos potentes que podem causar sintomas graves se não houver atendimento médico adequado. É importante destacar que essas aranhas não são agressivas e os acidentes geralmente acontecem por contato acidental ou quando o animal se sente ameaçado. A seguir, conheça algumas das aranhas mais perigosas do mundo. Aranha armadeira, Phoneutria spp, América do Sul considerada uma das aranhas mais venenosas do planeta. Seu veneno é neurotóxico e pode causar dor intensa, sudorese, náuseas, taquicardia e, em casos raros, complicações graves. É rápida e assume uma postura defensiva característica. Aranha marrom, Loxosceles spp, Américas, Europa e África pequena e discreta, possui veneno citotóxico, capaz de provocar necrose na pele e, em casos mais graves, complicações sistêmicas. Prefere locais escuros e pouco movimentados. Viúva negra, Latrodectus spp, distribuição mundial. Seu veneno é altamente neurotóxico, causando dores musculares intensas e espasmos. Apesar disso, mortes são raras com tratamento médico adequado. Aranha de teia de funil, Atrax robustus, Austrália, uma das aranhas mais perigosas conhecidas. Seu veneno atua rapidamente no sistema nervoso e pode ser fatal sem soro antiveneno. Vive em áreas urbanas e florestas. Aranha das costas vermelhas, Latrodectus aceuti, Austrália, parente da viúva negra, possui veneno potente, especialmente perigoso para crianças e idosos. Aranha do saco amarela, Cheiracantium spp, América do Norte e Europa. Seu veneno pode causar dor intensa e lesões na pele, embora raramente seja fatal. Mesmo entre as espécies mais perigosas, os acidentes são relativamente raros, e a maioria das picadas não resulta em mortes. O conhecimento, a prevenção e o atendimento médico rápido são as melhores formas de lidar com esses animais. Entender quais aranhas realmente representam risco ajuda a reduzir o medo exagerado e promove uma convivência mais consciente com a natureza. Encontrar uma aranha pode causar susto, mas saber como agir corretamente é fundamental para evitar acidentes e preservar a vida do animal. Na maioria das vezes, as aranhas não representam perigo e preferem fugir do contato com seres humanos. Mantenha a calma. Evite movimentos bruscos. Não tente matar a aranha. Lembre-se, ela não está ali para atacar. Observe à distância. Não toque diretamente no animal. Mantenha crianças e animais domésticos afastados. Se não souber identificar a espécie, trate com cautela. Remoção segura. Utilize um copo ou recipiente ou um pedaço de papel para capturá-la sem contato direto. Solte a aranha em um local externo, com vegetação e longe de circulação humana. O que evitar? Não esmagar a aranha com as mãos ou pés. Não usar inseticidas desnecessariamente. Não tentar capturá-la com objetos pontiagudos. Quando procurar ajuda? Se houver suspeita de espécie perigosa. Em locais com grande infestação. Caso alguém seja picado. Agir com consciência e respeito reduz riscos e contribui para a convivência equilibrada entre humanos e aranhas, além de ajudar na preservação desses importantes animais da natureza. As aranhas são predadoras carnívoras e desempenham um papel fundamental no controle natural de populações de insetos. Sua alimentação é composta principalmente por moscas, mosquitos, besouros, grilos e outros pequenos invertebrados, embora algumas espécies maiores sejam capazes de capturar presas maiores, como pequenos lagartos, anfíbios e até aves. Ao contrário de muitos animais, as aranhas não mastigam o alimento.
Após capturar a presa, elas utilizam suas quelíceras para injetar veneno, que serve tanto para imobilizar quanto para iniciar a digestão. Em seguida, liberam enzimas digestivas que transformam os tecidos internos da presa em um líquido nutritivo, processo conhecido como digestão externa. Esse líquido é então sugado pela aranha. Os hábitos de caça variam bastante entre as espécies. Aranhas que utilizam teias aguardam pacientemente até que a presa fique presa nos fios pegajosos. Espécies caçadoras ativas perseguem ou emboscam suas presas com movimentos rápidos e precisos. Algumas aranhas caçam principalmente à noite, enquanto outras são diurnas, aproveitando a visão aguçada. As aranhas podem passar longos períodos sem se alimentar, o que lhes permite sobreviver em ambientes com pouca disponibilidade de presas. Esse comportamento eficiente, aliado à economia de energia, faz das aranhas predadores extremamente bem-sucedidos, essenciais para manter o equilíbrio dos ecossistemas naturais e urbanos. A reprodução das aranhas envolve comportamentos complexos e, em muitas espécies, bastante arriscados, especialmente para os machos. O processo começa com um ritual de cortejo, no qual o macho utiliza vibrações, movimentos específicos ou até andanças para se aproximar da fêmea sem ser confundido com uma presa. Durante a reprodução, o macho transfere o esperma para a fêmea por meio dos pedipalpos, estruturas adaptadas exclusivamente para essa função. Em algumas espécies, após o acasalamento, pode ocorrer o chamado canibalismo sexual, quando a fêmea devora o macho, obtendo nutrientes importantes para a produção dos ovos. Após a fecundação, a fêmea produz uma ooteca, um saco de seda resistente onde os ovos são protegidos contra predadores, desidratação e variações climáticas. Dependendo da espécie, a ooteca pode conter dezenas ou até centenas de ovos. O ciclo de vida das aranhas inclui as seguintes fases. Ovo, protegido dentro da ooteca. Filhotes, aranhinhas ao nascerem, se assemelham a versões menores dos adultos. Juvenil, fase de crescimento com várias mudas do exoesqueleto. Adulto, fase reprodutiva. As aranhas não passam por metamorfose como os insetos. Em vez disso, crescem por meio da icdise, a troca periódica do exoesqueleto. A expectativa de vida varia bastante. Algumas espécies vivem apenas alguns meses, enquanto outras, como as caranguejeiras, podem viver mais de 20 anos. Esse ciclo de vida eficiente garante a continuidade das aranhas e reforça sua importância nos ecossistemas naturais. Apesar do cérebro pequeno, as aranhas demonstram comportamentos surpreendentemente complexos, resultado de milhões de anos de adaptação evolutiva. Sua inteligência está diretamente ligada à sobrevivência, à caça e à reprodução. Muitas aranhas são capazes de aprender com a experiência, ajustando suas estratégias de caça de acordo com o sucesso ou fracasso anterior. Espécies que utilizam teias, por exemplo, conseguem modificar a estrutura dos fios quando percebem que determinado tipo de presa está escapando com frequência. As aranhas se comunicam principalmente por vibrações, transmitidas pelos fios da teia ou pelo solo. Através dessas vibrações, elas conseguem identificar se algo preso na teia é uma presa, um predador ou um parceiro. O tamanho e a força do animal capturado. O momento ideal para atacar. Algumas espécies, como as aranhas saltadoras, apresentam comportamentos que indicam capacidade de planejamento, excelente visão e tomada de decisões rápidas. Elas observam a presa, calculam a distância e realizam saltos extremamente precisos. Existem também aranhas sociais, que vivem em colônias, cooperam na construção de teias e compartilham presas, um comportamento raro entre aracnídeos. Essas habilidades mostram que, mesmo com um sistema nervoso simples, as aranhas possuem um nível de inteligência funcional altamente eficiente, desafiando a ideia de que são apenas criaturas instintivas. As aranhas apresentam um comportamento altamente adaptado ao ambiente em que vivem, resultado de milhões de anos de evolução. Em geral, são animais solitários, passando a maior parte da vida sozinhos e interagindo com outros indivíduos apenas durante o período reprodutivo. A maioria das aranhas possui hábitos noturnos, sendo mais ativa à noite, quando o risco de predadores é menor e há maior disponibilidade de presas. No entanto, algumas espécies são diurnas, como as aranhas saltadoras, que dependem da visão aguçada para caçar. Quanto ao modo de vida, as aranhas podem ser divididas em dois grandes grupos. Aranhas sedentárias, que vivem em teias ou tocas e aguardam pacientemente a aproximação da presa. Aranhas caçadoras ativas, que percorrem o ambiente em busca de alimento, usando velocidade, salto ou emboscada.
Muitas espécies apresentam comportamentos defensivos característicos, como fugir rapidamente, fingir-se de mortas, assumir posturas de intimidação, liberar pelos urticantes, no caso das caranguejeiras. Apesar da fama agressiva, as aranhas são animais discretos e cautelosos, preferindo evitar conflitos. Seu modo de vida silencioso e eficiente as torna predadoras fundamentais para o equilíbrio dos ecossistemas, mesmo passando despercebidas pela maioria das pessoas. A camuflagem e o mimetismo são estratégias essenciais para a sobrevivência de muitas aranhas, permitindo que elas se escondam de predadores e surpreendam suas presas com extrema eficiência. Essas adaptações fazem com que algumas espécies se tornem praticamente invisíveis no ambiente. A camuflagem ocorre quando a aranha apresenta cores, padrões e texturas semelhantes ao local onde vive. Existem aranhas que se confundem perfeitamente com folhas secas, galhos e cascas de árvores, pedras, areia e solo, flores e plantas. Algumas espécies conseguem até mudar levemente de coloração, adaptando-se ao ambiente ao longo do tempo, o que aumenta ainda mais suas chances de sucesso na caça. O mimetismo vai além da camuflagem. Nesse caso, a aranha imita a aparência ou o comportamento de outros animais para obter vantagem. Um exemplo clássico são as aranhas que imitam formigas, copiando sua cor, formato do corpo e até a maneira de andar. Isso ajuda a evitar predadores que não se alimentam de formigas ou permite que a aranha se aproxime de colônias para capturar presas. Há também aranhas que se assemelham a fezes de pássaros, sementes ou espinhos, enganando tanto predadores quanto possíveis presas. Essas estratégias mostram o quanto as aranhas são mestres do disfarce, utilizando a aparência como uma poderosa arma de sobrevivência em um mundo cheio de ameaças. As aranhas estão entre os animais mais amplamente distribuídos do planeta, sendo encontradas em quase todos os ambientes terrestres. Elas habitam todos os continentes, com exceção da Antártida, demonstrando uma incrível capacidade de adaptação a diferentes condições climáticas e ecológicas. Esses aracnídeos ocupam uma grande variedade de habitats naturais, como florestas tropicais e temperadas, savanas e campos abertos, desertos e regiões semiáridas, montanhas e áreas rochosas, cavernas e ambientes subterrâneos. Além dos ambientes naturais, muitas espécies se adaptaram com sucesso a áreas urbanas, vivendo em jardins, quintais, telhados, porões, depósitos e até dentro de residências. Nesses locais, encontram abrigo e abundância de presas, como insetos. Algumas aranhas apresentam adaptações extremas. Espécies do deserto suportam altas temperaturas e longos períodos sem água. Aranhas de regiões frias conseguem sobreviver a baixas temperaturas. Aranhas cavernícolas vivem na escuridão total, com visão reduzida ou ausente. A ampla distribuição das aranhas também é favorecida pelo balonismo, um comportamento em que filhotes liberam fios de seda e são levados pelo vento, alcançando novas áreas e colonizando diferentes regiões. Essa presença global reforça o papel das aranhas como componentes essenciais dos ecossistemas, adaptadas a praticamente todos os cantos do mundo. As aranhas são animais extremamente adaptáveis e estão presentes em quase todos os ambientes do planeta, com exceção da Antártida. Sua capacidade de sobrevivência permite que ocupem desde habitats naturais intocados até áreas urbanas densamente povoadas. Nos ambientes naturais, as aranhas vivem em florestas tropicais e temperadas, entre folhas, galhos e troncos, campos, savanas e áreas abertas, escondidas na vegetação baixa, desertos e regiões áridas, abrigadas sob pedras ou em tocas no solo, montanhas e regiões rochosas, adaptadas a temperaturas extremas, cavernas, onde algumas espécies vivem na escuridão total. Além disso, muitas espécies se adaptaram muito bem às áreas urbanas, encontrando abrigo e alimento em jardins e quintais, muros, telhados e frestas, porões, depósitos e garagens, dentro de casas, atrás de móveis, quadros e objetos pouco movimentados. As aranhas escolhem seus locais de vida com base em 3 fatores principais: abrigo, disponibilidade de presas e segurança contra predadores. Algumas constroem teias em locais estratégicos, enquanto outras vivem em tocas ou se deslocam constantemente pelo ambiente. Essa ampla distribuição mostra que as aranhas fazem parte do nosso cotidiano, muitas vezes de forma invisível, cumprindo silenciosamente seu papel essencial no equilíbrio da natureza.
O mundo das aranhas impressiona não apenas pela diversidade de comportamentos, mas também pela enorme variação de tamanhos. Existem espécies que causam espanto pelo porte gigantesco, enquanto outras são tão pequenas que passam facilmente despercebidas a olho nu. Aranhas gigantes. Entre as maiores aranhas do planeta, destacam-se principalmente as caranguejeiras, conhecidas pelo corpo robusto e pernas longas. Aranha Golias, comedora de pássaros, Pterophosa blondi, considerada a maior aranha do mundo em massa e envergadura, podendo ultrapassar 30 centímetros com as pernas abertas. Apesar do nome, raramente se alimenta de aves e possui veneno pouco perigoso para humanos. Aranha caçadora gigante, Heteropoda máxima, detém o recorde de maior envergadura entre as aranhas, com pernas extremamente longas e aparência intimidadora. Aranha caçadora gigante, Heteropoda máxima, detentora da maior envergadura entre as aranhas e pernas extremamente longas. Encontrada em cavernas do Sudeste Asiático. Extremamente rápida e de aparência intimidadora. Caranguejeiras gigantes amazônicas, espécies de grande porte encontradas na floresta amazônica, conhecidas pela longevidade e comportamento defensivo, como o uso de pelos urticantes. Apesar do tamanho assustador, a maioria das aranhas gigantes possui veneno pouco perigoso para humanos e comportamento defensivo. Aranhas minúsculas. No extremo oposto, existem aranhas quase invisíveis. Aranhas da família Symphyognathidae e algumas espécies medem menos de 1 milímetro, sendo menores que a cabeça de um alfinete. Aranhas microscópicas vivem entre musgos, folhas e solo, passando despercebidas mesmo em ambientes naturais ricos. Essas aranhas minúsculas desempenham o mesmo papel ecológico das maiores, controlar populações de pequenos invertebrados. A incrível variação de tamanhos mostra como as aranhas conseguiram se adaptar a diferentes nichos ecológicos, provando que, na natureza, tamanho não define importância. O mundo das aranhas abriga espécies que impressionam não apenas pelo comportamento, mas também pelo tamanho, aparência incomum e raridade. Algumas delas parecem saídas de filmes de ficção, despertando fascínio e curiosidade. Espécies raras e incomuns. Aranhas pavão, Maratus spp. Pequenas, coloridas e famosas por suas danças elaboradas durante o acasalamento. Aranha de vidro, Hyalinobatrachium, com aparência translúcida em algumas espécies, com partes do corpo quase transparentes, confundem predadores. Aranhas cavernícolas, espécies que vivem em cavernas profundas, muitas vezes cegas e altamente adaptadas à escuridão total. Espécies recém-descobertas. Novas aranhas são descritas pela ciência todos os anos, muitas delas encontradas em florestas tropicais pouco exploradas. Essas aranhas raras mostram o quão diverso e ainda pouco conhecido é o mundo desses aracnídeos, reforçando a importância da pesquisa científica e da preservação dos habitats naturais. As aranhas formam um grupo extremamente diverso, com mais de 50 mil espécies conhecidas, organizadas em centenas de famílias. Cada família reúne aranhas com uma enorme diversidade de tamanhos, cores, características, comportamentos e estratégias de caça semelhantes, o que facilita sua classificação e estudo. A seguir, conheça algumas das principais e mais conhecidas espécies com suas famílias mais representativas, tanto pela importância ecológica quanto pela curiosidade que despertam nas pessoas. Aranhas tecelãs de teias orbiculares. Família Araneidae, conhecidas pelas teias em formato circular. Geralmente vivem em jardins e florestas e são importantes no controle de insetos voadores. Família Tetragnathidae, possuem corpo alongado e pernas longas. Constroem teias próximas à água e vegetação. Aranhas de teias geométricas. Argiope spp, aranha de jardim, conhecida por suas belas teias geométricas e cores chamativas, comum em áreas abertas e jardins. Aranhas caçadoras ativas. Família Salticidae, aranhas saltadoras, pequenas, ágeis e com excelente visão. Caçam sem teia, usando saltos precisos. Família Lycosidae, aranhas lobo, vivem no solo e caçam correndo atrás da presa. São conhecidas por carregar os filhotes no abdômen. Família Pisaurida, semelhantes às aranhas lobo, mas frequentemente associadas a ambientes aquáticos. Aranhas grandes e peludas. Família Pterophosidae, caranguejeiras, aranhas de grande porte, geralmente dóceis. Vivem em tocas e possuem longa expectativa de vida. Apesar do tamanho, seu veneno é pouco perigoso para humanos. Aranhas de importância médica. Família Ctenidae inclui aranha armadeira, conhecida pelo comportamento defensivo e veneno potente.
Família Sicaridae abriga a aranha marrom, discreta, prefere locais escuros e secos e de veneno citotóxico. Seu veneno pode causar lesões graves na pele, o que exige atenção médica em caso de acidente. Família Pteridida inclui a viúva negra, famosa pela marca vermelha em forma de ampulheta no abdômen. Aranhas de teias irregulares. Família Folcidae conhecidas como aranhas de perna longa, comuns em casas e ambientes urbanos. Cada família de aranhas representa uma estratégia diferente de sobrevivência, mostrando como esses aracnídeos se adaptaram a praticamente todos os ambientes do planeta. Essa diversidade faz das aranhas um dos grupos mais bem-sucedidos e fascinantes da natureza. O Brasil é um dos países com maior diversidade de aranhas do mundo, graças à sua grande variedade de biomas, como a Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pantanal e a Caatinga. Estima-se que existam milhares de espécies, muitas delas ainda pouco estudadas ou até desconhecidas pela ciência. Entre as aranhas mais conhecidas do Brasil, destacam-se: aranhas de importância médica. Aranha armadeira, Phoneutria spp. Uma das mais venenosas do mundo, conhecida pelo comportamento defensivo e pela postura característica ao se sentir ameaçada. Aranha marrom, Loxosceles spp. Pequena e discreta, vive em locais escuros e secos. Seu veneno pode causar lesões graves na pele. Viúva negra, Latrodectus spp. Possui coloração escura com marca avermelhada no abdômen. Apesar do veneno potente, acidentes são raros. Aranhas grandes e populares. Caranguejeiras, família Pterafosidae, muito comuns em várias regiões do país, especialmente em áreas de floresta e cerrado. Apesar do tamanho, são geralmente dóceis. Aranhas comuns no dia a dia. Aranhas de jardim, Argiope spp. Conhecidas por suas teias grandes e bem visíveis. Aranhas de perna longa, família Folcidae, frequentemente encontradas dentro de casas, ajudam no controle de outros insetos. Aranhas caçadoras. Aranhas-lobo, família Lycosidae, vivem no solo e são caçadoras rápidas. Aranhas saltadoras, família Salticidae, pequenas, curiosas e com excelente visão. A maioria das aranhas brasileiras é inofensiva e exerce um papel vital no equilíbrio dos ecossistemas. Conhecer a diversidade de aranhas do Brasil é fundamental para promover respeito, conservação e convivência segura com esses importantes animais da fauna nacional. As aranhas desempenham um papel fundamental no equilíbrio dos ecossistemas, sendo consideradas uma das principais aliadas da natureza. Como predadoras eficientes, elas ajudam a manter o controle natural das populações de insetos e outros pequenos invertebrados. Uma única aranha pode capturar centenas de insetos ao longo da vida, incluindo mosquitos, moscas e pragas agrícolas. Dessa forma, elas contribuem para redução de pragas que afetam plantações, diminuição de insetos transmissores de doenças, menor necessidade do uso de pesticidas químicos. Além disso, as aranhas fazem parte da cadeia alimentar, servindo de alimento para aves, répteis, anfíbios e pequenos mamíferos. Sua presença garante o fluxo de energia entre diferentes níveis tróficos do ecossistema. As aranhas também são consideradas indicadores ambientais, pois sua diversidade e abundância refletem a saúde do ambiente. Ecossistemas equilibrados tendem a abrigar uma grande variedade de espécies de aranhas. Ao controlar populações de insetos e contribuir para a estabilidade ecológica, as aranhas exercem uma função silenciosa, porém essencial. Proteger esses animais é preservar o equilíbrio da natureza como um todo. Apesar de sua importância ecológica, as aranhas enfrentam diversas ameaças causadas principalmente pela ação humana. Muitas espécies estão desaparecendo antes mesmo de serem estudadas pela ciência, o que representa uma grande perda para a biodiversidade. Uma das principais ameaças é a destruição dos habitats naturais, causada pelo desmatamento, queimadas, expansão urbana e agricultura intensiva. Com a perda desses ambientes, as aranhas ficam sem abrigo e sem alimento. Outra ameaça significativa é o uso excessivo de pesticidas e inseticidas, que elimina tanto as presas quanto as próprias aranhas, afetando diretamente o equilíbrio dos ecossistemas. Além disso, esses produtos químicos podem contaminar o solo e a água. O medo e a desinformação também contribuem para o extermínio injustificado das aranhas, especialmente em áreas urbanas, onde muitas são mortas apenas por preconceito ou pânico. Importância da conservação. Preservar habitats naturais protege milhares de espécies de aranhas.
Reduzir o uso de agrotóxicos favorece o controle biológico natural. Educação ambiental ajuda a diminuir o medo e aumentar o respeito. Embora poucas aranhas estejam oficialmente listadas como ameaçadas, a falta de estudos dificulta a avaliação real do risco de extinção. Proteger as aranhas é proteger o equilíbrio da natureza, garantindo ecossistemas mais saudáveis para todos os seres vivos. Ao longo da história, as aranhas ocuparam um lugar marcante na cultura popular e no imaginário humano, despertando sentimentos que vão do fascínio ao medo extremo. Essa relação simbólica ajudou a moldar muitos dos mitos, lendas e representações que conhecemos hoje. Em diversas culturas antigas, as aranhas eram vistas como símbolos de criação, paciência e sabedoria, por causa de sua habilidade de tecer teias complexas. Na mitologia grega, por exemplo, a história de Aracné retrata a aranha como um símbolo de talento e orgulho, eternizada na forma de um animal tecelão. Por outro lado, em muitas sociedades modernas, as aranhas passaram a ser associadas ao perigo, mistério e medo, contribuindo para o surgimento da aracnofobia, uma das fobias mais comuns do mundo. Esse medo muitas vezes é alimentado por desinformação e exageros. Na cultura contemporânea, as aranhas aparecem com frequência em filmes de terror e fantasia, histórias em quadrinhos, como o famoso Homem-Aranha, jogos, livros e animações, lendas urbanas e superstições. Essas representações, embora nem sempre fiéis à realidade, ajudam a manter as aranhas presentes no imaginário coletivo. Com mais conhecimento e informação, é possível transformar o medo em respeito e admiração, reconhecendo o verdadeiro papel desses animais na natureza. As aranhas são cercadas por mitos, lendas e crenças populares, muitas vezes distantes da realidade científica. Conhecer os fatos ajuda a reduzir o medo e a compreender melhor esses fascinantes aracnídeos. Mitos comuns. Todas as aranhas são perigosas. É mito. A grande maioria das espécies é inofensiva aos humanos e prefere fugir do contato. Aranhas atacam pessoas enquanto dormem. É mito. Aranhas não têm interesse em humanos e evitam vibrações, como as causadas por uma pessoa dormindo. Engolimos aranhas durante o sono. É mito popular sem qualquer comprovação científica. Aranhas entram pelo ralo. É mito. A maioria das aranhas não consegue sobreviver em sistemas de encanamento. Curiosidades fascinantes. Algumas aranhas conseguem andar sobre a água. Existem espécies que saltam até 50 vezes o tamanho do próprio corpo. A seda da aranha é tão resistente que, se ampliada, poderia parar um avião em movimento, em teoria. Algumas aranhas fingem-se de mortas para escapar de predadores. Filhotes de aranhas podem viajar quilômetros pelo ar usando fios de seda, no fenômeno do balonismo. Esses mitos e curiosidades mostram como as aranhas são frequentemente mal compreendidas, mas também revelam quanto elas são extraordinárias e surpreendentes, merecendo mais respeito e admiração. As aranhas escondem habilidades e comportamentos tão incríveis que parecem coisa de ficção científica. Muitas dessas curiosidades ajudam a explicar por que esses animais estão entre os predadores mais bem-sucedidos da natureza. Algumas aranhas conseguem andar sobre a água, aproveitando a tensão superficial. Aranhas saltadoras podem pular até 50 vezes o tamanho do próprio corpo, com precisão impressionante. A seda da aranha é tão resistente que, se fosse ampliada, poderia ser mais forte que o aço e mais flexível que o nylon. Existem aranhas que mudam de cor para se camuflar no ambiente, especialmente em flores. Filhotes de aranhas podem viajar quilômetros pelo ar usando fios de seda, no fenômeno chamado balonismo. Algumas espécies possuem visão excelente, sendo capazes de reconhecer presas e até parceiros à distância. Há aranhas que imitam formigas, copiando até o jeito de andar para enganar predadores. Certas aranhas pescam insetos e pequenos animais na superfície da água. Aranhas podem reciclar suas próprias teias, ingerindo a seda antiga para reaproveitar nutrientes. Mesmo pequenas, as aranhas estão presentes em quase todos os ambientes do planeta, exceto na Antártida. Essas curiosidades mostram que as aranhas são muito mais do que criaturas assustadoras, elas são engenheiras, estrategistas e sobreviventes extraordinárias, merecendo admiração e respeito. Conviver com aranhas de forma segura é totalmente possível e, na maioria das vezes, simples. Esses animais não são agressivos e picam apenas quando se sentem ameaçados ou pressionados contra o corpo humano. Com alguns cuidados básicos, é possível evitar acidentes e manter uma relação equilibrada com a natureza. Como evitar acidentes?
Sacudir roupas, toalhas e calçados antes de usar. Evitar colocar as mãos em buracos, entulhos e locais escuros. Manter ambientes limpos, secos e organizados. Vedar frestas em paredes, portas e janelas. Usar luvas ao mexer em jardins, lenha ou materiais armazenados. Ao encontrar uma aranha. Não tentar matar o animal. Evitar contato direto. Usar um recipiente para removê-la com cuidado e soltá-la em local seguro. Manter distância, especialmente se não souber identificar a espécie. Em caso de picada. Lavar o local com água e sabão. Não aplicar substâncias caseiras. Procurar atendimento médico o mais rápido possível. Se possível, identificar a aranha ou informar suas características. Aprender a conviver com as aranhas de forma consciente reduz riscos e ajuda a preservar um animal essencial para o equilíbrio ecológico. Respeito e informação. A relação entre as aranhas e o ser humano é marcada por medo, curiosidade, muitas vezes, desinformação. Embora estejam presentes no cotidiano das pessoas há milhares de anos, esses animais continuam sendo um dos grupos mais incompreendidos da natureza. Na prática, as aranhas convivem conosco de forma discreta e benéfica. Elas ajudam a controlar populações de insetos como mosquitos, moscas e baratas, contribuindo para a saúde ambiental e até para a redução de pragas urbanas. Em muitas casas, a presença de aranhas indica um ambiente com equilíbrio ecológico. Apesar disso, o medo das aranhas é comum e pode evoluir para a aracnofobia, uma fobia intensa frequentemente alimentada por mitos, filmes e histórias exageradas. Na realidade, a maioria das espécies evita o contato com humanos. Não é agressiva. Pica apenas quando pressionada ou ameaçada. Além do convívio cotidiano, as aranhas também beneficiam os seres humanos de outras formas. Pesquisa científica: o veneno e a seda são estudados para uso em medicamentos, cirurgias e novos materiais. Agricultura: ajudam no controle biológico de pragas. Educação ambiental: despertam interesse e conscientização sobre a biodiversidade. Os acidentes com aranhas são relativamente raros e, quando ocorrem, geralmente estão ligados à falta de informação ou descuido. Com conhecimento e prevenção, é possível conviver de forma segura e respeitosa. Entender a relação entre aranhas e seres humanos é essencial para substituir o medo pelo conhecimento e reconhecer que esses animais, mesmo pequenos e silenciosos, têm um papel importante na nossa própria qualidade de vida. As aranhas são muito mais do que criaturas assustadoras vistas em filmes ou histórias de terror. Elas são predadoras essenciais, engenheiras da natureza e peças fundamentais para o equilíbrio dos ecossistemas em todo o planeta. Ao longo deste vídeo, vimos que a maioria das aranhas é inofensiva, evita o contato com humanos e trabalha silenciosamente controlando populações de insetos que poderiam causar grandes desequilíbrios ambientais e prejuízos à saúde e à agricultura. O medo das aranhas, muitas vezes, nasce da desinformação. Quando aprendemos sobre seu comportamento, sua importância ecológica e seu papel na natureza, passamos a enxergá-las com mais respeito e admiração. Conscientizar-se é entender que matar uma aranha sem necessidade é romper um elo importante da cadeia da vida. Sempre que possível, escolha proteger, observar ou remover com cuidado, em vez de eliminar. Respeitar as aranhas é respeitar a própria natureza. E quanto mais conhecemos o mundo natural, mais percebemos que cada vida tem seu valor. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.